Este conjunto de conferências que iniciámos há mais de 9 meses resulta da mobilização de muitos atores europeus. Este evento em particular foi organizado no âmbito da presidência austríaca da União Europeia e foi a data em que foi combinada com os mais variados atores. É importante referir que estão aqui vários ministros, representantes de ministros, mas sobretudo um leque muito vasto de organizações científicas, do CERN, a ESA, organizações de doentes, as principais instituições de investigação na área do cancro, assim como um grupo muito vasto de museus de ciência. E a ideia é exatamente trazer à volta da mesa líderes, cidadãos, decisores políticos, para discutir o futuro da Europa, no âmbito onde queremos uma Europa com mais conhecimento, mas também mais apta a responder aos desafios das pessoas e das instituições. E este é um desafio muito complexo, que estas reuniões são um processo de mobilizar vários agentes para um processo de construção europeia. Hoje tivemos um leque muito diversificado também de instituições do centro e do leste europeu. A próxima conferência será em Barcelona, orientada para as questões das ciências dos dados e da supercomputação e o impacto hoje da inteligência artificial nas populações e a situação como é que o investimento em supercomputação pode se associar à criação de emprego e de mais emprego e combater os receios que o investimento em inteligência artificial que diminui o emprego. Essa é uma questão que tem que mobilizar as sociedades e que iremos debater na terceira conferência, no verão de 2019, em Barcelona. Nesta conferência foi muito abordada o papel cada vez mais crítico dos museus e dos centros de ciência, que não são apenas meros locais de exposição, mas são também e cada vez mais lugares de encontro dos cidadãos de uma forma geral, dos jovens nas escolas com os cientistas. E, portanto, as redes de cooperação entre centros e museus de ciência, com as grandes instituições científicas e com os cientistas, começam a ser cada vez mais críticas. E, por isso, quando falamos em termos de política de ciência na Europa, a necessidade de associar a atividade científica com atividades de divulgação e de comunicação. E esta é uma mensagem importante, que não há ciência sem comunicação de ciência e não há ciência sem a participação pública e por isso é preciso profissionais que façam esse serviço ao lado dos investigadores. E por outro lado também uma maior responsabilização dos cientistas eles próprios e das instituições de ciência que nas suas agendas têm que necessariamente incluir processos de comunicação e mobilização dos participantes. Vai acontecer? Eu acho que não há outra alternativa, mas exige um esforço coletivo e também um esforço dos cientistas para melhor explicarem e mobilizarem as pessoas de uma forma geral para a importância do seu trabalho. Quando nós olhamos para o passado, o investimento em investigação e desenvolvimento e na atividade científica estagnou na Europa desde o princípio dos anos 2000, ao passo que continuou a crescer em alguns anos nos Estados Unidos e, sobretudo, na China. E esta estagnação relativa do investimento global em investigação e inovação na Europa foi acompanhada, sobretudo durante os anos da crise, por uma diversificação e uma diversidade maior. Houve algumas zonas, como a Alemanha, de uma forma notável, que teve sempre a aumentar, mas houve outras zonas, nomeadamente as periferias europeias, que diminuíram. Portugal está hoje num processo de retoma da convergência e o nosso objetivo é retomar para 2030. Estão noutros países neste processo, mas, portanto, para além do investimento global, hoje aqui a discussão é também da convergência para a Europa, para uma Europa com mais conhecimento em toda a Europa, porque sabemos que a geografia do conhecimento na Europa foi muito alterada nos últimos 15 anos. Portanto, um estagnamento global está associado a uma concentração do investimento no centro-norte da Europa. E grande parte da discussão é como é que se aumenta o investimento, mas também como é que se aumenta a distribuição desse investimento. Isto passa-se por dialogar com os cientistas, com as instituições científicas, com os museus de ciência e cada vez mais perceber que o investimento em ciência também investir
no impacto da ciência e, por isso, envolver os cidadãos. Tivemos aqui, por exemplo, uma associação de doentes, a Associação de Doentes do Cancro, na Europa, que é uma associação muito importante e que está a ter um papel decisivo no apoio à investigação em cancro. Por exemplo, o objetivo de, em 2030, conseguirmos na Europa que 3 em cada 4 doentes de cancro tenham uma esperança de vida longa, é um desafio muito grande, que não se consegue atingir hoje, que representa reduzir em cerca de 50% a mortes por cancro e que só se faz com mais investigação. E a Associação de Doentes do Cancro tem um papel ativo em mostrar a necessidade da investigação em cancro. Há outros aspectos, como a limpeza dos oceanos, a saúde dos oceanos, a redução dos níveis de poluição e os chamados níveis de dióxido de carbono nos centros urbanos. Tudo isso está afetado com hoje a atividade científica. E por isso, por um lado, temos que mobilizar cidadãos, por outro lado, temos que envolver as instituições neste diálogo, mas também, cada vez mais, como hoje foi muito salientado aqui, envolver os próprios cientistas neste diálogo. E hoje não é possível fazer ciência independente da participação pública.